Ó Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos criou. É o nosso, ó Deus, compromisso, Senhor, de sermos adoradores do Senhor, pois o Senhor nos fez e de ti nós somos rebanho do seu povo, do seu pastoreio. Obrigado, Deus, porque nos concedeste esse privilégio, Senhor, de cultuá-lo, de estar na tua presença, Senhor, de adorá-lo, de cultuá-lo a ti, Senhor, pois o Senhor criou os céus e a terra, o mar, tudo neles há. É dono do ouro e da prata, ó Deus, Deus das riquezas, Deus que governa e é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso nós te adoramos, Senhor, com nossos dízimos e ofertas. Nós te adoramos, ó Deus, com nosso ser, nossos corpos, nossa mente, nosso coração, ó Deus, seja, ó Senhor, oferecido ao Senhor que nos criou, para a glória do teu nome. Por isso nós também te pedimos que as consagres, ó Deus, nosso culto, nossa oração, nossas ofertas, nossos dízimos, e consagre, Senhor, o teu serviço, ó Deus, para que haja mantimento na tua casa, e que, ó Deus, possa abençoar a mão daqueles que o administram, para que, ó Deus, o Evangelho da tua palavra, Senhor, avance cada vez mais, nosso bairro, nossa cidade, onde a tua palavra é pregada, onde a tua palavra, Senhor, é manifestada, Senhor, entre aqueles que te ouvem, aqueles que te adoram. Ó Deus, nós buscamos e pedimos com fé, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, o evangelista Mateus está com a palavra. Pode sentar. Queridos irmãos, boa noite a todos. Saúdo aos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Alegria do povo de Deus reunido para cultuar esse Deus que é digno de todo o louvor, de toda a adoração. Vamos abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Romanos, hoje chegamos no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com fé a leitura que farei da palavra do nosso Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei cravada no seu coração,
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Amém? Vamos rogar a Deus a sua bênção e a sua graça sobre nós, para que nos dê entendimento da sua palavra. Ó soberano Deus, Deus eterno, que conhece os corações, e sabes a necessidade de cada um de nós aqui presente nessa noite, que conhece, Pai, sabe onde precisamos melhorar, onde precisamos, ó Deus, ser fiéis a Ti, e diante de nós está a Tua palavra, Pai, palavra perfeita, viva, que fala aos nossos corações. E é o que eu te rogo nessa noite, Senhor, que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa, que os nossos corações, de forma humilde, ensinável, possam estar diante do Senhor, para que possamos nos deleitar no Senhor, Pai, na sua graça, olhando para o Senhor, sabendo que por meio de Cristo Jesus, nossos pecados foram pagos, quitados, e que de fato nenhuma acusação, condenação há contra aqueles que confiam no Senhor. E com a certeza também, Pai, de que nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fala conosco nessa noite, Pai, eu te peço, no bendito nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 1, finalizamos no domingo passado. O apóstolo Paulo acabara de fazer uma acusação contra todas as pessoas, contra toda a humanidade, como vimos no capítulo 1. Mas é interessante que muitos de vocês podem até estar se questionando, como pode, até quando, poderá o apóstolo Paulo nos atormentar com o caráter opressivo da lei de Deus e do nosso pecado, antes de nos apresentar um alívio? Quando que virá o alívio? Quando que virá a boa nova? Eu estava lendo um relato sobre Jonathan Edwards, que foi um grande pregador do século 17. Quando Edwards terminou o seu sermão, pregado sobre o juízo de Deus, o julgamento de Deus e a ameaça de Deus contra aqueles que vivem na impiedade, ao lançá-los na eterna perdição, no inferno, um dos seus membros da igreja se levantou ali e gritou: mas, Sr. Edwards, não existe, será, nenhuma misericórdia nesse Deus que você prega? Não existe nenhuma longanimidade nesse Deus? Edwards levantou o seu rosto e aos irmãos presentes disse que eles deveriam esperar até o domingo seguinte para receber a outra porção da mensagem na qual ele havia iniciado e pregado. O mesmo se dá também no caso aqui de Romanos, no capítulo 2. Se nós esperarmos receber aquelas boas novas agora, a boa notícia agora, nossas esperanças foram em vão. Porque até então o que o apóstolo nos mostra e nos relata pela descrição do texto bíblico é que Paulo só apresentou mais notícias a respeito da nação, da raça humana, da humanidade, das pessoas, falando do pecado, da idolatria dos pagãos, de como que o nosso coração é terrivelmente pecaminoso diante do Senhor, e de como que nós continuamente rejeitamos a revelação de Deus dada a nós mediante as coisas que foram criadas. Então muitos de nós estamos esperançosos quanto à boa notícia, mas antes de receber o Evangelho das Boas Novas, a justificação pela fé somente, nós devemos ser lembrados, e é necessário por isso, ser lembrados dessa má notícia, da condição do homem diante de Deus. Então é necessário aos pontapés, ou talvez aos gritos da nossa alma, diante desse aterrorizante padrão de santidade que a lei de Deus exige do homem, para que sejamos devidamente persuadidos da nossa necessidade do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o que Paulo está tratando. Talvez muitos de nós, ao lermos a carta de Paulo aos Romanos e ao chegarmos aqui nesse capítulo, onde está o alívio? Onde está a boa notícia? Onde está a boa nova? Até agora Paulo fez com que toda a raça humana torne-se em silêncio diante de Deus, porque o que ele faz é mostrar a todos que eles rejeitaram a Deus mediante a sua revelação geral mostrada na criação
por meio das coisas que foram criadas, bem como o homem a pressiona na sua consciência e faz com que ela seja apagada do seu coração, tentando de alguma forma ludibriar o seu coração mediante as falácias do engano do pecado que ainda brota e pula do nosso coração veementemente. E Paulo continua aqui a sua acusação inflexível a respeito da nossa pecaminosidade, de forma ainda inconveniente, de forma que nós nos sentimos, ao ser exposto a isso, talvez de forma inconveniente ou não achamos muito bom, porque de fato é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela faz com que Paulo diz no versículo 1: portanto, és indesculpável, ó homem. Então, à luz de tudo que se acabou de colocar diante de nós sobre a rejeição da autorrevelação de Deus, manifesta na criação, manifesta no conhecimento da nossa consciência, por meio da clareza como Deus se revela a nós, pelas coisas que foram criadas, bem como pelos pecados também praticados, e não somente isso, pela persuasão que muitos fazem com outros a que pratiquem também tais pecados, ao incentivar, a conduzir a que outros fazem o mesmo. Portanto, o homem é indesculpável, como Paulo inicia o capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem. Esse termo aqui, ó homem, ela é uma saudação muito comum para o judeu, para o povo de Israel. E o capítulo 2 aqui, Paulo vai se dirigir em especial ao povo judeu. E nós vemos aqui, percebemos com clareza, com evidências, o pecado da hipocrisia que aqueles judaizantes queriam impor sobre os gentios. Porque os judeus tinham os gentios como pagãos, como pessoas que viviam sem Deus no mundo, como aqueles que haviam sido rejeitados por Deus para todo sempre, onde não havia esperança para eles. Se não fosse da descendência de Abraão, estariam fora da aliança. Se não guardassem a lei de Moisés, estariam fora da aliança. Se não fossem circuncidados os homens, não seriam participantes da herança que Deus deu a eles. E o que Paulo vai deixar bem claro aqui é esse pecado da hipocrisia. Paulo está aqui punindo Israel por sua atitude julgadora para com os gentios. Basicamente é como se ele estivesse afirmando: quem vocês pensam que são? Vocês condenam os gentios e, no entanto, faz as mesmas coisas que eles. Que proveito há nisso? E de fato esta é a essência da hipocrisia. Essa é a essência do hipócrita. É quando ele impõe um fardo sobre as pessoas, no qual ele não impõe nem o dedo sequer para o levantar. É interessante que no período ali do primeiro século, aqui Jesus estava aqui implantando o seu ministério, um daqueles que ficaram conhecidos, e hoje quando se fala o nome fariseu, que alguém é fariseu, qual é a primeira coisa que se vem à nossa mente? Está relacionado a quê? Chamar alguém de fariseu? Hipócrita. Está relacionado à hipocrisia, à imposição religiosa sobre a outros, quando que de si mesmo não levantam um dedo para praticar a sua devida religião. E Paulo diz aqui, mostra com clareza para os judeus, aqueles que receberam o Evangelho, e que ainda se gloriavam por serem descendentes de Abraão, dizendo: portanto, és indesculpável, ó homem, porque quando tu julgas quem quer que sejas, porque no que tu julgas quem quer que sejas, tu te condenas também, pois praticas as próprias coisas que condenam os outros. Mas o que é especial aqui, irmãos, embora essas palavras elas tenham sido dirigidas em especial para os judeus e para o povo de Israel, há de fato nela uma aplicação universal. Há uma aplicação a todos os crentes agora, que o que era verdadeiro para Israel também é verdadeiro para nós, porque é a verdade de Deus. Então, se condenamos os outros, as outras pessoas, por fazerem o que fazemos, ou por não fazer o que nós fazemos, então, pela nossa condenação dessas mesmas pessoas, estamos de fato condenando-nos a nós mesmos. Estamos impondo julgamento sobre a nossa própria cabeça.
Irmãos, é impressionante o nível de hipocrisia da nossa parte, de como que nós muitas vezes queremos impor uma radicalidade que não chega a ser cristianismo, mas legalismo sobre as outras pessoas, coisas essas que muitas vezes não são essencial à fé, coisas essas que não é mandamento na palavra de Deus, mas que muitas vezes nos demoramos nessas coisas, e achamos que se a pessoa não fizer da mesma forma, ou muitas vezes aquilo que exigimos dela, na qual nem nós mesmos praticamos, nós a condenamos, nós já impomos sobre ela o julgamento de condenação. Literalmente esse indivíduo está perdido, porque ele não vive assim, assim, assim. Então Paulo está dizendo que tanto para os judeus, que por se acharem descendência de Abraão, e por serem oráculos de Deus, por ter recebido a palavra de Deus, tornaria eles indesculpáveis diante de Deus. Claro que não. Aumentaria de fato a culpabilidade deles diante de Deus. Porque quanto mais privilégio temos, mais responsabilidade é imposta a nós, mas julgamento também é posto sobre a nossa cabeça. E é interessante que os judeus, eles rejeitaram a revelação de Deus na criação. O povo judeu não, eles a receberam, a especial revelação de Deus, que foi escrita e redigida. E eles a rejeitaram, entregando-se à religiosidade, a preceitos criados por homens. E Paulo continua dizendo que essas pessoas que vivem pela evidência da hipocrisia, que condenam as outras, mas que não praticam as mesmas coisas que impõem sobre as outras. Nós bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, tanto judeus quanto gregos. Não há isenção diante de Deus e do seu juízo. Não há diferença de pecado por causa da nacionalidade. O nível de pecado de um africano quanto de um brasileiro é o mesmo, diante do padrão estabelecido pela lei do Senhor. Não há diferença, não há distinção. Ele vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, no tocante também à pecaminosidade do nosso coração, quanto ao juízo de Deus, por nós rejeitarmos a sua verdade. Há uma coisa, irmãos, a respeito da qual nós podemos estar confiantes, isto é, que o justo julgamento de Deus é sempre de acordo com a verdade. Não é baseado em interesses, não é baseado em falácias, mas é sempre segundo a verdade. É isso que Paulo diz no versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, contra aqueles que praticam, contra aqueles que vivem na hipocrisia, e com toda aquela relação de pecados que ele nos deu no capítulo 1. É isso, irmãos, que Paulo está afirmando, que ninguém pode se colocar diante desse Deus santo e justo, do seu trono, do seu alto e sublime trono, na qual irá julgar todos, e dizer: isto não é justo. Essa forma na qual você me julga não é coerente, não é justa. Ninguém em sã consciência poderá fazer isso diante de Deus. Nossa consciência nos diz que cada pessoa, em algum momento, será responsabilizada diante de Deus. E nos diz que cada pessoa será responsável pelas suas obras, pelas suas práticas diante do Criador. Sejam crentes, sejam não crentes. Igualmente para todos. Todos nós, a nossa consciência testifica isso, tanto no crente quanto no incrédulo, que nós temos a responsabilidade, em lidar diante de Deus, o nosso Criador, com todos esses pecados, com todos os atos a qual nós praticamos. Interessante que o julgamento de Deus não deixará de apresentar os segredos protegidos, porque todo o seu julgamento será de acordo com a verdade de Deus estabelecida em sua palavra. Então o que Paulo faz até aqui, irmãos, de fato, são versículos aterrorizantes para a nossa consciência, porque Paulo vai arrancar o que há de pior em nosso coração. A lei de Deus, por ser santa e perfeita, o problema não está na lei,
O problema não está nos mandamentos de Deus, porque eles são perfeitos e puros, e eles revelam o caráter santo e justo de Deus. O problema está em nós. O problema que Paulo vai mostrar é o pecado que habita em nosso coração. É isso, é a pecaminosidade, a perversidade, a distorção da nossa condição diante de Deus, a corrupção que há em nós. A mais profunda esperança nutrida no coração da humanidade corrupta é que de alguma maneira eles acham que podem escapar desse juízo de Deus. Mas esse juízo do qual Deus estabeleceu a julgar todas as pessoas é um juízo segundo a verdade. Todas as vezes que lemos as Escrituras, com a descrição do julgamento de Deus, nós percebemos que a resposta do homem, a resposta humana, é sempre de silêncio, porque todas as bocas serão silenciadas diante do Senhor. Ninguém vai falar isso diante de Deus. Isso não é justo da forma pela qual o Senhor está me julgando, porque a nossa própria consciência, ela é a nossa mestra, ela é o nosso juiz. Ela mostra quando nós estamos certos e quando nós estamos errados. Isso para crentes e descrentes, e todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo, para sermos julgados. Os crentes também serão julgados. Os crentes serão julgados no tribunal de Cristo. Todos. E Deus não irá proteger aqueles segredos no qual temos em nosso coração, só que nós, e somente nós que sabemos. Então, de alguma forma, o ser humano sempre tentará buscar um escape para que ele não se depare com esse Deus tão santo, como apresentado nas Escrituras. E eu estava lendo a história do R.C. Fields, depois vocês podem pesquisar sobre ele, que foi um ateu que estava hospitalizado em seu leito de morte. Percebam como o ser humano, por natureza, ele tenta escapar e fugir de Deus. Fields, um ateu que estava hospitalizado em seu leito de morte, e o seu amigo muito íntimo foi visitá-lo e ficou chocado ao encontrá-lo lendo a Bíblia no leito de morte. E quando o amigo o viu naquela situação, ele perguntou: por que você estava lendo a Bíblia? E ele replicou: eu estou à procura de uma saída, eu estou à procura de um escape. O homem, quando a sua consciência pesa e o senso do pecado em nosso coração faz isso, o homem ele sempre procurará um escape. E quando esse escape parte do homem, ele nunca procurará o caminho da cruz. Ele nunca procurará por natureza o caminho que Cristo nos deu pelo Evangelho. Todos pensam que haverá uma saída no final. No final não tem como. No final eu vou poder sim, ser recebido por Deus. É impossível, tanta coisa que eu fiz, tanta coisa boa que eu fiz. Então muitos, e pensam mais sobre isso no leito de morte, que haverá uma saída no fim, um modo de escapar do Deus onisciente, aquele que conhece todas as coisas e que está em todos os lugares, aquele que é santo e que não pode contemplar o pecado e que julga todas as coisas justamente, segundo a sua lei perfeita. Mas não há, irmãos, maneira de escapar do julgamento de Deus. Não há outro caminho pela qual ele possa percorrer, no qual ele possa encontrar esse escape, senão pelo caminho da cruz, senão pelo caminho do Evangelho. É o Evangelho de Cristo que cura consciências inflamadas pelo pecado, atormentadas pelos terrores do inferno. É o Evangelho libertador que trouxe a paz por meio de Cristo, que transforma-nos, a nossa vida, e que nos dá paz com Deus, que nos reconcilia com o Senhor pela fé. Mas o que muitos têm procurado é um escape, que rejeita o único meio que Deus nos deu para a salvação. Muitos têm buscado um escape que não seja o Evangelho, que não seja o caminho da cruz. Não escaparão do juízo de Deus. Nenhum de nós. Todos nós estaremos diante do Senhor. E o que é que esses fazem? Aqueles que continuam na prática do pecado, segundo a concupiscência do seu próprio coração, é o que Paulo vai dizer no versículo 5. O que é que acontece?
mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eles acumulam ira sobre eles mesmos, ao rejeitarem o único caminho de salvação a que Deus estabeleceu, tentando procurar um escape, tentando escapar de alguma forma do julgamento de Deus, segundo as suas próprias obras, buscando um caminho de religiosidade, talvez tentando ser membro da igreja, ter a carteirinha de membro, fazer profissão de fé, tentando buscar esse escape por meio da religiosidade. Não haverá. E esse versículo aqui, irmãos, aqui Paulo diz no versículo 5, é um dos versículos mais aterrorizantes da Bíblia. Por quê? Deus considera cada um dos pecados que cometemos contra Ele, em pensamentos, palavras e obras. Para explicar aqui nosso pecado em relação à ira de Deus, Paulo usa uma metáfora bancária. Ele diz o quê? Que segundo a dureza do coração desses, e por causa do coração impenitente, eles acumulam contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É como se fosse aqui uma metáfora bancária. Assim como muitos de nós guardamos dinheiro no banco para uma emergência, nem aqueles que podem guardar, está sobrando, né? Para uma segurança de forma prévia, assim também são aqueles que permanecem de forma impenitente no pecado, que permanecem na lama do pecado, acrescentando, depositando contra si mesmo acusação, depositando acusação contra nós mesmos, quando pecamos contra o Senhor e sem arrependimento diante de Deus. Então, todas as vezes que pecamos, sem nos arrependermos, nós estamos depositando ira futura na conta do julgamento de Deus. Vocês já pararam, irmãos, para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Interessante aqui que os judeus, eles foram um povo muito privilegiado por Deus. Deus poderia escolher qualquer outra nação para fazer com que Deus fosse conhecido na terra. E Ele escolheu o povo de Israel. Escolheu Abraão, que por meio desse veio a se tornar essa tão grande nação. E eles foram privilegiados. Por quê? Porque receberam a palavra do Senhor. Eles foram aqueles por meio de quem a lei de Deus se tornou conhecida em todo o mundo. Eles foram privilegiados de uma forma sobremaneira por Deus, de uma forma na qual nenhuma outra nação na terra foi abençoada. E o povo de Israel foi. E o povo de Israel recebeu tal bênção de representar o Deus Santo aqui na terra. Se o povo de Israel, irmãos, era a igreja do Antigo Testamento, né, na perspectiva verotestamentária, que é da antiga aliança, da lei, dos profetas, se eles eram considerados a igreja do Antigo Testamento, nós, o povo de Deus, que recebemos o Evangelho da Graça e que fomos abençoados, Paulo diz, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Nós já paramos um pouco para imaginar o modo como Deus nos abençoou, o que Deus nos deu e o privilégio no qual nós estamos sendo expostos? Olha a quantidade de pessoas que tem aqui essa noite. Todos nós estamos tendo o privilégio de poder ouvir o Evangelho de forma simples, sim, mas é o Evangelho de Cristo. E quantas pessoas nesse momento ainda permanecem de forma impenitente em seus pecados e que não querem saber de Deus? E aquilo que eu falei, quem recebeu privilégios, repousa sobre si também mais juízo. Aquele a quem é dado mais responsabilidade, Deus o requererá de nós mais ainda. Os gentios não foram avisados quanto à revelação de Deus por meio da criação, apesar dela testificarem na consciência deles. Nós, porém, não somente fomos avisados mas somos expostos semanalmente a essas verdades.
Assim como o povo de Israel foi abençoado na antiga aliança, a igreja de Cristo também o é agora. É dado a nós privilégio, o acesso à presença de Deus, a paz que excede todo entendimento. Temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós como templo e morada do Senhor. Irmãos, e há de nós, tomando aqui Paulo, utilizando para os judeus, e há de nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Uma salvação que primariamente foi anunciada pelo Filho de Deus, que deixou a sua glória, como Romanos no capítulo 2 diz. Ai de nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que primeiramente revelada pelo Senhor e depois confirmada pelos que creram, por meio de sinais, prodígios e muitas maravilhas. A mesma lei que foi atestada no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, por meio de sinais e relâmpagos, a ponto de Moisés dizer: Senhor, não fale a nós, senão nós vamos ser fulminados. A mesma lei que foi entregue na antiga aliança, por meio daquelas maravilhas feitas no Egito, Deus entregou a nós a sua palavra, a igreja de Cristo. Foi dado a nós também o povo de Deus. Isso torna-nos indesculpáveis diante de Deus. E para aqueles que permanecem acumulando pecado, acumulando a impiedade no seu coração, que não conseguem se arrepender de forma rápida dos seus pecados, acumula ira para o dia da ira. É interessante que muitas pessoas ainda não entendem esse atributo da ira de Deus. Por causa do Deus que tem sido apresentado à nossa geração, muitos só veem Deus como um Papai Noel, aquele semelhante ao do shopping, onde você chega, senta no colo dele, ele fala ho, ho, e você pede alguma coisa para ele. Isso não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus santo. É um Deus que habita, como lemos aqui, no alto e sublime trono. Que não é somente santo, ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o Deus no qual nós estamos diante. Se Deus conhece todas as coisas, irmãos, se de fato é verdade o que essa Bíblia diz, que Ele é onisciente, onde fala do conhecimento de Deus em cada detalhe e aspecto do nosso coração, onde o buraco mais escuro do nosso coração é que nós escondemos, aquele que muitas vezes nós esquecemos. Mas o Deus onisciente sabe ler. Se for verdade isso, quem pode escapar do juízo de Deus? Onde Paulo vai dizer que nós seremos julgados segundo o desígnio do nosso coração. O desígnio aqui são os desejos, anseios, segredos mais ocultos. É isso que Paulo quer fazer, irmãos. Para que com aqueles irmãos, ao entenderem, perceberem a pecaminosidade do seu coração, entendam a necessidade do Evangelho. A boa notícia antecede a má notícia. Não há Evangelho sem uma prévia apresentação da condição do coração do homem diante de Deus. Você não se evangeliza dizendo: Jesus te ama, Jesus vai te dar um casamento, Jesus vai te dar dinheiro. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele revela a nossa feiura, aquilo que há de mais ruim em nosso coração, para que quando vejamos a beleza de Cristo, ao contemplar a sua glória na pregação do Evangelho, nós podemos assim, com arrependimento e fé, saber que Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. E aqueles que serão, irmãos, justificados diante de Deus, mediante esse juízo no qual esse Deus onisciente há de julgar a todo homem, Deus que conhece todas as coisas. Você já imaginou? É como se Deus colocasse a nossa consciência no último dia do juízo. É como se Deus colocasse aqui um slide. Então não vai ter como você dizer assim: isto é justo, porque a nossa consciência passará como um filme. Tudo o que nós praticamos, tudo o que nós fizemos, as ocultas, tudo. Como que nós não podemos tremer e temer diante de um Deus desse? Por isso, irmãos, que a postura muitas vezes de demônio é muito mais legível do que muitos crentes. Tem demônio que
crê e não somente treme, ele estremece diante de Deus. Tem crente que crê, mas que não treme e nem estremece. Que acha que serve um Deus como que um Papai Noel, que só vive para realizar e dar presentes e realizar os seus pedidos. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus revelado na Bíblia Sagrada. E nós precisamos entender isso. Antes de vir a boa nova, nós precisamos entender essa má notícia. No versículo 12, Paulo continua: que assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei também serão julgados. Paulo está dizendo que não há escapatória, não há desculpa para o judeu e para o gentio. Os que pecaram sem lei, pela lei, serão julgados, por causa da consciência do coração, da consciência. E aqueles que com lei pecaram também, pela própria lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Porque estes, Paulo diz, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Nós percebemos que o Evangelho, Paulo diz que ele é aroma para a vida e também aroma para a perdição. Onde o Evangelho é pregado, só existe dois efeitos em relação àqueles que o ouvem. Eles rejeitarão o Evangelho de Cristo, ou eles crerão e se converterão ao Senhor. Só existem essas duas reações quanto ao pecador diante de Deus. E esses que permaneceram nessa rejeição contínua do Evangelho de Cristo serão julgados pelo Senhor por meio de Jesus Cristo. Aquele que é o advogado hoje se tornará o nosso eterno juiz. Será aquele que punirão as almas para todo sempre. É aquele que em Apocalipse pisa as luvas dos Agar, que é os ímpios, com os seus pés de bronze, e os lançarão para todo sempre no inferno e serão condenados. Paulo faz questão de dizer que nós não seremos julgados segundo a nossa boa religião, se você é da Igreja Presbiteriana do Brasil, se você é da Assembleia de Deus, se você é de qualquer outra denominação. Paulo está dizendo que esse não é o amparo para o julgamento diante de Deus. Não é isso. E nem é isso que nos torna justos diante de Deus, participar de alguma instituição religiosa. Paulo diz que a vida eterna está naqueles que praticam a lei de Deus, que buscam viver a vontade do Senhor. Nenhuma dessas coisas, irmãos, nos tornam bons. Nenhumas. E muitas vezes a religião é o quê? A religião se torna para muitos somente uma capa, somente uma aparente piedade. São pessoas ditas crentes, mas que você torcer ela, apertar, sai pó, de tão seca que ela é, porque não tem o Espírito Santo, não tem a Deus. Permanece ainda em seu coração rejeitando o Evangelho, permanecem na impiedade e na perversidade do seu próprio coração diante do Senhor. Que esse não seja a condição do nosso coração, irmãos, que tenhamos um coração fiel diante de Deus. Que ao ouvir a má notícia de Deus, de que nós somos pecadores, busquemos o verdadeiro caminho da cruz, revelado a nós no Evangelho. Tendo sempre essa consciência, essa memória de que Deus há de julgar a todos. Paulo está dizendo que não é só o gentio por viver no paganismo. E muitas vezes fazemos isso. Esses beberrões, esses fumadores de maconha, esses que vivem na droga, essa raça aí está perdida. E muitas vezes ignoramos essas pessoas e zombamos delas. Fazemos isso. Assim como os judeus faziam com os gentios. Esses pagãos aí que adoram outros deuses,
Vocês estão perdidos. Nós é que seremos salvos. Nós é que somos da linhagem de Israel. Nós é que pertencemos ao povo escolhido de Deus. E não é assim também com alguns crentes? Teu coração impenitente torna-te indesculpável diante de Deus. O julgamento não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. O julgamento pertence a Deus e Ele julgará cada um de nós. Não como nós julgamos uns aos outros, né? As pessoas podem até olhar para mim, o irmão Mateus é uma pessoa, né, um cara bom, rapaz, olha só, faz coisas boas, trabalha, né, tem sua família bonita, mas só Deus sabe o que está no nosso coração. Só Deus sabe. O pregador bíblico, reformado, que traía a esposa na cara limpa. Então há pessoas que são assim, usam a religião como uma capa, como um escape, para tentar de alguma forma ter ou fugir do julgamento de Deus. Irmãos, que pena, não escaparão do crivo do julgamento. Todos nós teremos que passar por ele, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, Paulo diz, porque de fato essas palavras são aterrorizantes ao nosso coração, porque ao olhar isso nós percebemos a perversidade de como ruim nós somos e de como desesperadamente nós precisamos de Jesus. Aí é onde entra a boa notícia. É onde nós conseguimos perceber a necessidade do Evangelho. Se o homem não enxerga o seu pecado, ele não vê a necessidade do Evangelho de Cristo. Não há necessidade de perdão para ele. Por quê? Para que eu vou me arrepender? Para que eu preciso confessar Jesus? Se para ele está tudo bem, eu tenho minha justiça, faço minha caridade. Engana-se quem faz isso. Perceba como o seu coração é mau, como que o nosso coração é mau diante de Deus, e de como nós estaremos diante desse Deus, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo que se passa em nossa cabeça, o que nós maquinamos contra os outros, o que falamos uns dos outros pelas costas. Deus vê tudo, irmãos. E muitas vezes tememos o julgamento do homem, e muitas vezes trememos diante do julgamento do homem, e muitos não conseguem tremer diante do juízo de Deus. E essa é uma verdade aterrorizante, a que Paulo põe tanto judeus quanto gentios sob esse julgamento. E a resposta do homem é essa: silêncio. Não haverá conversação, não haverá isenção. Eu era branco, eu era mais amarelo, não era mais bonzinho, eu era mais caridoso. Não há, irmãos, distinção diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todos serão julgados mediante a verdade de Deus revelada a nós. E outra coisa, na medida em que a verdade que você conhece, maior é o juízo sobre você. Quanto mais exposto à verdade de Deus você é, maior é o juízo sobre você. Se esse púlpito aqui tem pregado verdade durante esses 21 anos, e você tem sido exposto a essas verdades, você demandará de cada sermão ouvido. Você não vai dizer assim: eu não sabia, eu não sabia que era assim. Não, você foi avisado. Deus nos avisou pela sua palavra, tornando-nos indesculpáveis. Por isso que precisamos correr para Cristo, irmãos, e viver na dependência do Senhor, não numa vida escravizada pelo pecado. A verdadeira liberdade provém de Cristo. A liberdade é vencer o domínio do pecado em nós, vencer o mal que habita em nós. E eu percebi, irmãos, durante esses 10 anos de crente, muito pouco tempo, que o meu maior inimigo não é o diabo, apesar dele ser um deles. Meu maior inimigo são as pessoas que me rodeiam. Meu maior inimigo é aquele que eu olho todo dia de manhã no espelho, eu mesmo. A facilidade que o nosso coração tem de nos conduzir àquilo que é mal, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é justo, aquilo que não é agradável diante de Deus. E o nosso coração só pode ser moldado, só pode ficar bonito, tirar a feiura do pecado, quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo para a nossa salvação. Que a nossa esperança, irmãos,
que a nossa paz esteja em Cristo, que a certeza do perdão repouse sobre o Senhor Jesus. Nós, como crentes, no dia do juízo, seremos julgados sim pelas nossas obras, mas há a vestimenta daquele na qual nós vestimos, que nos tornará isento do julgamento, da condenação eterna, que foi as vestes de Cristo postas sobre nós. Então aqueles que receberam a justiça de Jesus não serão condenados, não morrerão eternamente, não serão abandonados por Deus no inferno, mas receberão a incorruptível coroa de glória, receberão a coroa inacessível, a herança eterna, reservada no céu, para aqueles que amam o Senhor. E aqueles que desejam o céu, são corações que foram transformados pelo Evangelho, aqueles que anseiam por Cristo, aqueles que anseiam obedecer à lei de Deus, aqueles que anseiam viver para a glória do Senhor, foram aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da graça. Foram aqueles que diz como Paulo em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que morreu e que se deu a si mesmo por mim. Já não vivo mais para mim, mas para Cristo. Nossa liberdade, a nossa paz está em sermos escravos de Cristo. Não há escravidão mais libertadora do que essa, de estar sob a vontade de Cristo, de estar sob o senhorio dele, de ter a nossa família sob o cuidado do Senhor, de ter a nossa casa sustentada pela sua palavra. Não há. E somente esse homem, somente Jesus Cristo, ele é aquele, irmãos, que vai fazer com que nós sejamos considerados justos diante de Deus. E é para isso que Paulo está caminhando, para a justificação pela fé somente. Mas antes disso, ele mostra a má notícia daquilo que está em nosso coração. E ao chegar ao capítulo 2, tanto os gentios como no capítulo 1, quanto os judeus também, que por causa da sua religiosidade e por serem descendência de Abraão, não se tornam isentos do julgamento de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Por isso que vamos chegar em Romanos 3:23, onde ele diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Assim está todo homem diante de Deus. Aqueles que ganharam a vida eterna são os que põem o seu coração no céu. São aqueles que para eles não há mais condenação, e que nada no mundo, nem no céu nem debaixo da terra, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra, que o nosso coração, a cada momento, ao perceber a pecaminosidade do nosso coração, possamos encher a nossa alma de louvor a Deus, pela graça de Deus revelada a nós, pelo favor dele dado a nós. Irmãos, todos nós aqui não éramos dignos, não éramos, mas ele escolheu você, escolheu nós para ser seus filhos. E quando cada vez mais estudamos essa nossa indignidade, quanto mais nós percebemos como o nosso pecado é horrível diante de Deus, né? Por isso que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça. Há um que vence o pecado, há um que é maior que o pecado, é a graça de Cristo, transformadora, maravilhosa, que traz paz, que nos restaura e que nos faz parecido com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Convido você que ore ao Senhor, feche seus olhos, fale com o Senhor, coloque-se diante do Deus que conhece seu coração, que conhece sua vida, que sabe das suas lutas, que sabe das adversidades, de como nós temos travado uma luta contra o pecado. Bendito Deus, Pai Celestial, Senhor da glória. Senhor, o Senhor conhece cada um dos nossos corações aqui presentes, Pai. O Senhor sabe de como muitas vezes somos infiéis ao Senhor, de como muitas vezes, ó Pai, não obedecemos a Tua palavra, fizemos segundo o nosso querer, mas arrependidos, Pai, um coração contrito diante de Deus,
um coração, Pai, amargurado por causa do pecado, queremos entregar nossa vida ao Senhor, Pai. Queremos chegar aos Teus pés, ó Deus, pois sabemos, Senhor, que só por meio de Cristo, Pai, a cura pode ser dada de forma verdadeira e plena. Podemos ter um coração transformado, semelhante ao Teu. Podemos ter uma vida abundante de graça pela habitação do Espírito do Senhor. Ó Pai, nos dá um coração segundo o Teu. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé e nossa incredulidade. Por muitas vezes temos um coração mau que rejeita a Tua palavra, que rejeita o bom conselho do Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Pai amado, que tudo aquilo que impede-nos de ter uma comunhão com o Senhor, a malignidade do coração, as más companhias, ó Deus, ajuda-nos a vencer a nós mesmos, a ter uma comunhão contigo de forma plena e verdadeira. Faz isso em nós. Realize essa boa obra em nosso coração, Pai. Despeja da Tua graça sobre cada um aqui nessa noite. Esse lugar está cheio da graça do Senhor, do favor do Senhor. Aqui nós obtivemos o perdão, aqui nós somos reconciliados pelo Senhor quando ouvimos a Tua palavra. O nosso coração é vivificado, a nossa alma anseia pelo Senhor. Ó Deus, faz isso em nós, que Teu Espírito Santo possa aplicar a Tua palavra em nosso coração. Não permita, Pai, que possamos andar no caminho mau e sermos a escolha do mundo e vivermos, ó Pai, nesse mundo segundo os nossos prazeres, mas guia-nos pelos Teus caminhos que são puros, justos e retos. Abençoe cada um dos Teus filhos aqui presentes essa noite, a Tua igreja. Guarda cada um, Pai, no Teu amor, com graça, guiando cada um pela Tua palavra, fortalecendo, encorajando. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai, dessa congregação aqui, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Despeja-nos, ó Pai, da Tua graça. Ó Espírito Santo de Deus, faz isso em mim, faz isso em nós. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra. Faz o Teu querer no meio do Teu povo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com o 299. Peça que não, Maria José. Eterno Deus, bendito Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Recebe o louvor, a adoração da Tua igreja. Recebe, Pai, cada cântico entoado essa noite. O culto, Pai, que chegue como aroma suave às Tuas narinas. Pai amado, continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, a família dessa semana do altar, a família do nosso irmão Diácono Damaso. Abençoa o Teu filho, o Teu servo, Pai. Dá mais da Tua graça sempre a ele, Pai. Que ele possa perceber o Teu amor, Pai, a graça e o cuidado do Senhor para com ele. Bem como sua esposa, Pai, irmã Antônia, abençoe ela, Pai, com graça,
Continue dando força à tua filha, Pai. Que a tua boa mão esteja sobre ela também. Que os planos deles, Senhor, que, Pai amado, aquele que eles têm orado, aquele que eles têm buscado diante do Senhor, possa tudo acontecer segundo a tua vontade, Pai. Abençoe seus filhos, Samuel, Micael, o Iago. Abençoe eles com graça, Pai, esse lar, seja o celeiro do Senhor a casa deles. Eles possam ver a boa mão do Senhor. Abençoe teu servo, tua serva, bem como seus filhos, toda a sua família. Nós te pedimos, Pai, abençoe cada um de nós, leve-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana abençoada na presença do Senhor, Pai. Abençoe nosso trabalho, abençoe, Senhor, a empresa de cada um dos teus filhos, trabalho, as nossas funções. Pai amado, que tudo possamos desempenhar para a tua glória, que o teu povo possa ver a tua bondade, Pai. Certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Tudo te peço, Pai, crendo por fé, no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrados, irmãos, culto ao Senhor. Só alguns rápidos avisos. Irmãos, terça-feira, né, a família do altar essa semana, Diácono Damaso e Antônio. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos, às 19h30, né, na casa do Diácono Damaso, aqui no residencial Tocantins. Os irmãos que não souberem onde é, né, a gente vai botar a localização lá no grupo, a gente se reunir e participar. Irmãos, esse momento de oração a gente tem visto tanta resposta de Deus, né? Como que Deus tem respondido as orações da sua igreja, né? E ali é onde nós oramos ao Senhor e buscamos ao Senhor diante da sua face. Então não perca esses momentos tão preciosos de oração. Quinta-feira, estudo bíblico, 19h30, né? Participe, esteja aqui também para aprendermos mais da palavra do Senhor. Meus irmãos, tem uma coisa importante, como eu falei pela manhã, né? Sábado será feito novamente à tarde, alegre. Esse trabalho com as crianças aqui do bairro São Félix. Irmãos que puderem contribuir com um pacote de pirulito, com R$10, com R$5, que você quer ajudar de qualquer forma. Em especial, eu quero que os irmãos estejam aqui no sábado às 16h30 para dar apoio para as irmãs. De manhã, pela manhã. Exatamente. Na hora do momento vai acontecer às 16h30 e pela manhã também, para ajudar aqui a irmã Desvânia, a Tônia, a irmã Fernanda a fazer aqui a ornamentação, bem como o lanche também. Só as mulheres pela manhã. Todos, quem puder vir. Em especial os homens, eu falei que os homens estão com débito. Cada um vai ter que dar R$50 para Meio-dia dá aquela volta. compensar. Nós vamos dar aquela volta, entregar os convites. E aí pôr a nossa faixa ali também, né? Está sendo confeccionada, se Deus quiser, para que as crianças possam ver aí, né? O Mike disse que teve criança e depois ficava olhando ali para ver se estava acontecendo ainda, olhando ali no portão aqui. Né? E de alguma forma, irmãos, orar para que Deus os alcance, essas crianças, né? Os abençoe, né? E que também suas famílias se rendam a Cristo. Domingo, dia do Senhor, 9h escola dominical, culto solene à noite, 19h, né? Deus abençoe cada um dos irmãos, tem o nosso momento de comunhão aqui. Vamos tomar aquele chazinho feito pela nossa irmã Lucy. Amém? Deus abençoe a todos.